Bom, a gente vai falar agora sobre política, sobre as próximas eleições. Exatamente, estamos recebendo aqui com muito prazer Renato Nogueira, né? Está aí em Camaquã, né? E ele que é do PDT. E o seu nome volta à tona novamente nesse período de eleições. Renato, um bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Camaquã da Clique Rádio. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes, assistência da Clique Rádio Camaquã, ao programa Bom Dia Camaquã também. É um programa de grande audiência, eu acompanho quando consigo pela manhã, em alguns momentos, nessas férias mesmo, vim acompanhando, até para me inteirar das notícias da nossa cidade. E parabenizar, pelo estúdio, pelas acomodações, pelos trabalhos, por tudo que vem desenvolvendo aqui em Camaquã, a própria Expo, Expo Varejo Costa Doce, que eu participei o ano passado e de muito sucesso. Parabéns, Eduardo, aí pela contribuição que o teu grupo tem dado para o crescimento e desenvolvimento de Camaquã. Obrigado. Bom, Renato, você segue atuando no banco, né? A sua vida profissional hoje é dedicada ao Banrisul. Perfeito. Continuo na gerência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, né? É o meu emprego já há 18 anos e venho transitando pela região, normalmente servindo, agora mesmo acompanhando aqui a divulgação do aniversário de Amaral Ferrador. Foi a minha primeira gerência, foi no município de Amaral Ferrador, onde eu tenho uma estima muito grande por aquela comunidade. Desde já convoco a todos que se façam presente nessa grande festa. E dali para Dom Feliciano Tapes, Tapes é Eldorado do Sul e agora na minha terra natal, Encruzilhada. Então estou na gerência adjunta de Encruzilhada do Sul. Fiz uma opção de sair da gerência geral para a gerência adjunta, para ter ali um trabalho mais administrativo e que me desse também a oportunidade de fazer outras atividades, porque a gerência geral ela te pede um exercício da função mais efetivo e uma dedicação mais exclusiva ao banco. Uhum. Bom, a gente estava até comentando aqui fora do ar, porque você ficou, digamos, de uma certa forma afastado aqui da política local, acho que acredito até pela a tua função no banco e nessa atuação como gerência em outras agências aqui da região, Mas acabou voltando agora nesse cenário, proximidades de eleição. Sempre seu nome é lembrado pelo PDT como uma alternativa aí em eleições, Como é que surgiu novamente esse momento de você estar na política agora para a próxima eleição? Seu nome está à disposição para o próximo pleito. Apesar desses 4 anos daqui a pouco longe das mídias, das redes, da construção de um processo político mais efetivo, nos bastidores nunca se deixou de participar, de construir, de semear uma possibilidade, uma proposta de mudança, uma alternativa para Camaquã. Mas nós vínhamos sim, e no sábado agora esteve aqui a suplente, deputada federal Fábia Richter, também tivemos aqui a presença do vereador Vitor Azambuja, do Progressistas, e ali eles, eu acho que também manifestaram um pouco do que aconteceu. Vínhamos num processo de construção política onde a Fábia representaria esse campo como uma alternativa para Camaquã. Ela dependia de algumas questões pessoais para definir o seu nome ou não como representante desta composição que aglutinaria todos os partidos que hoje não fazem parte da base do governo. Então, o nome dela tinha essa capacidade natural de aglutinar, de agregar, de apresentar essa proposta, representar essa proposta para o nosso campo. Infelizmente, ela tem aí a perspectiva de assumir essa cadeira no Congresso Nacional, que vai ser muito bom para a região da Costa Doce, para o município de Camaquã, para os municípios aqui da nossa região. E isso é uma questão que nós não podemos interferir, até porque existe esse projeto, ela concorreu na última eleição, fez 11.300 votos em Camaquã, mais ou menos, aproximadamente essa quantidade de votos, o que lhe possibilitou sair como uma grande liderança da nossa cidade e também da nossa região. Como essa pré-candidatura não se efetivou, entram nomes no cenário, E aí eu também estava conversando contigo aqui antes de iniciar o programa, dizendo que, em parte eu acho que para Camaquã
Não que seja um problema, mas nós temos que desenvolver lideranças, e existem lideranças, né? Mas existem também as questões pessoais que envolvem uma decisão para concorrer ou não à Prefeitura de Camaquã. E eu, como tenho já a participação nas 3 últimas eleições, né? Estou indo para a minha 4ª eleição como candidato de alguma maneira e fui coordenador de uma 5ª eleição lá em 2008, quando concorreu o seu Hermes com o Beto Grill de vice. Foi a pessoa que o partido entendeu em condições dessa disputa para a próxima eleição. É uma eleição muito difícil, sabemos, consideramos os avanços que houveram em Camaquã, ninguém está desconsiderando, mas também se torna uma eleição mais aberta. E dependendo de como for o quadro e como se projeta esse quadro, daqui a pouco de uma eleição que eu estou brincando, que é grenalizada daqui a pouco, né? Pode se haver uma grande possibilidade, né, sendo ela plebiscitária, da gente conseguir, né, conquistar com uma grande composição da oposição com essa nova proposta, inclusive de aproximação histórica aí entre partidos que foram rivais durante a história política de Camaquã. Pois é, uma proximidade do PDT com progressistas, né? Isso é a aliança que está se formando, assim, que está se conversando, pelo menos. Perfeito, né? Estamos sim, já desde a eleição passada, já vínhamos conversando com relação a isso, não houve a possibilidade de efetivarmos essa composição, mas isso só amadureceu mais a ideia e a proposta alternativa, né? Não existem nomes para representar isso. Eu coloco o meu nome como pré-candidato para poder compor, né, a melhor majoritária possível para o enfrentamento da próxima campanha, mas ainda não existe o nome efetivamente do campo, incluindo na parte dos progressistas, para que represente esse projeto. Mas estamos próximos, estamos muito maduros. Eu acho que a política, no decorrer do tempo, ajudou a amadurecer muito os políticos da oposição. A Câmara ajudou muito, né, que houvesse essa aproximação, aonde se fez uma defesa da comunidade camaquense, ou seja, não foi oposição por oposição. Sim. Sempre se buscou melhorar os projetos que faltavam alguma coisa, aprovaram os projetos, e ontem eu estava na Câmara de Vereadores e vi, não houve proposta nenhuma que fosse boa para Camaquã que tivesse rejeição ou um discurso, né, que não contemplasse a iniciativa da atual administração. Então foi com uma oposição consciente, moderada, construtiva, que também nos aproximamos para concorrer nessa próxima eleição juntos. Mas o PDT, né, inclusive o professor Clayton Silva citou alguns nomes, né, inclusive o seu, mas é o seu, Hermes Rocha, né, nós temos a própria Cristina Buchaim, acho que ele tinha também reforçado, que hoje é André Oswald, que hoje a Cristina é a presidente. Né? É a presidente do partido, eu sou vice-presidente do partido, e o PDT tem muitos nomes. Eu lancei a minha pré-candidatura, na quinta-feira vamos ter uma reunião do Diretório Municipal. O lançamento da minha pré-candidatura foi junto à executiva do partido, onde se pediu então que se chamasse uma reunião de diretório para que nós dessemos efetivamente agora o encaminhamento para essa eleição que se aproxima. O nome do PDT, então, a princípio, é de Renato Nogueira. O primeiro nome de pré-candidato do PDT lançado é Renato Nogueira. Nós vamos ver se teremos mais alguns nomes, então, a partir desta reunião do diretório, né? E vamos apresentar. Essa reunião serve para nos dar todas as diretrizes, né, dos encaminhamentos que nós vamos ter para construir e consolidar as composições para as próximas eleições. E é dessa maneira que a gente faz, respeitando essa nossa democracia interna, né? Claro, eu, por estar de férias, terminando as férias agora nesse fim de semana, retomando a minha atividade em Encruzilhada do Sul como gerente do Banrisul, e isso é uma coisa que até certo ponto me prejudica, porque eu sou uma pessoa que bato ponto, né? Normalmente, nas eleições, eu sou o único candidato que efetivamente sou empregado. Represento uma categoria, trabalho por uma categoria, e isso às vezes me tira a possibilidade de estar mais efetivamente na mídia do meu município, né? Até pela ética, pelo respeito que eu tenho à função, e para não correr nenhum risco, né, de que alguém,
né, me pegue por uma situação que eu também não concordo que se faça. Claro. Então eu respeito tudo isso, aí tem os fins de semana para a construção até que haja o momento em que eu sou, né, desincompatibilizado do Banrisul e possa efetivamente estar, né, fazendo a campanha eleitoral. Aí o senhor acaba se licenciando, se afastando por 90 dias por 90 antes, dias. né, é o que prevê a legislação eleitoral. 90 dias antes a gente faz aquele processo de desincompatibilização e fica, né, livre para poder, né, fazer uma pré-campanha até o dia 15 de agosto, e a partir do dia 15 de agosto, depois de definida a convenção municipal, aí efetivamente a campanha eleitoral. Uhum. Bom, e como é que estão as tratativas com os demais partidos assim, de oposição? Quem é que está mais próximo, além do próprio Progressistas, que já esteve distante no passado e agora está próximo? Efetivamente, a Fábia manteve o seu apoio, né, a essa construção, a essa base que consolidou o nome dela como uma pré-candidata. Então, o PSD, da futura deputada federal, se Deus quiser, aí, Fábia Richter, temos o Progressistas, temos o PDT e estamos dialogando com os demais partidos, né, que fazem parte do campo de oposição aqui em Camaquã. Essa construção ela agora vai se dar mais efetivamente, até porque, como eu te disse, né, o trabalho estava muito direcionado ao retorno que teríamos da Fábia, e com o nome dela nós já tínhamos as coisas mais acertadas, mas, enfim, retomamos agora. Estou falando e conversando com todos os partidos mesmo que não estão ainda compondo ou na base do governo municipal, e até com partidos que têm essa grande possibilidade de já estarem na base, né? Porque enquanto a convenção não efetiva isso, nós temos que estar abertos ao diálogo, e essa é a maneira da gente fazer, dialogando, conversando, construindo, respeitando as diferenças, mas nos encontrando principalmente na proposta, no projeto, no melhor para Camaquã e no que a gente pode construir nas semelhanças que nos aproximam. O Partido dos Trabalhadores, o ex-vereador Marco Longaray, ele foi bem taxativo, assim, de que onde estivesse o Progressistas não estaria o PT, e ele acredita que a recíproca é verdadeira. É verdadeira, né? Então, possivelmente o PT não estará nessa... Eu vou dizer que a construção ainda é possível. A construção ainda é possível, né? De que forma nós vamos chegar na eleição, ou de que forma vai se dar esse arranjo, vai depender de muita conversa. Eu acho que quem deseja e quem se coloca como pré-candidato e quem está também no processo de construção, os demais partidos, eles vão se posicionar, até porque essa é uma maneira, né, de se colocar no cenário. Mas acredito muito que, através de muita conversa, de muito diálogo, mostrando que Camaquã, que as pessoas de Camaquã, que a comunidade de Camaquã transcende qualquer rivalidade, que muitas vezes vem de cima para baixo, não é uma questão ou um ponto de vista local. As pessoas que estão no PT são pessoas que têm o nosso total apoio, comprometimento, as pessoas que estão no Progressista, as pessoas que estão no PL, as pessoas que fazem parte da nossa política local. Eu não tenho nada que desabone, inclusive as pessoas que estão na atual administração. Eu não tenho como inimigos, não tenho como pessoas que estão buscando o mal. Todos buscam o bem comum. Só que existem arestas que nós precisamos aparar, porque são arestas históricas. E eu compreendo quem já enfrentou diversos embates, inclusive eu enfrentei embates, né, contra os progressistas por 3 eleições. Então, nós temos que pensar num bem maior. E hoje nós pensamos num projeto e que historicamente aproximam 2 partidos que foram rivais em Camaquã por muito tempo e que agora pensam no bem maior. Isso é o que chama mais atenção, né? Nessa arrancada agora do próximo pleito, né? Essa união. As lideranças, como eu te disse, vão amadurecendo e vão renovando também. Então, há uma renovação no cenário político camaquense, há uma renovação no PDT, há uma renovação em todos os partidos, no Progressistas, e essas lideranças que surgem, talvez elas não venham com aquele mesmo ranço político das feridas que às vezes não cicatrizam, né?
ou aqueles embates que foram coisas que marcaram demais a vida, não só política, mas às vezes pessoal, de muitos que participaram disso. Então, essa renovação, esse tempo, o tempo é o senhor da razão para mim, Eduardo. Eu acho que o tempo faz com que as coisas aconteçam, né? E a verdade apareça também, e nós estamos trabalhando isso com muita verdade mesmo, com muito compromisso, com muita maturidade. Eu acho que a maturidade é o melhor termo que a gente pode utilizar hoje para que essa aproximação aconteça efetivamente e para que a gente consiga também trazer esses polos, né, que se distanciam para algo que realmente os aproxime, que é o bem comum de Camaquã e as pessoas em primeiro lugar. Qual é a sua avaliação hoje sobre essa atual administração? Eduardo, nós não somos cegos, nós não fechamos os olhos, nós estamos aí vivendo o dia a dia de Camaquã, sentimos sim as diferenças que foram implementadas pela atual administração. Acho que algumas coisas, muitas vezes e infelizmente, não é só nessa administração que acontece, mas muitas coisas acontecem ou chegam próximo das eleições agem com mais rapidez, né? Por exemplo, o asfalto, e não adianta, o asfalto vem para a pauta e ele não vai sair da pauta, porque o asfalto é uma realidade em Camaquã, a usina de asfalto é de Camaquã, nós vamos continuar com o asfalto, nós vamos melhorar o asfalto, nós vamos ter uma política e uma proposta diferente para o asfalto, né? Mas nós acreditamos no asfalto como uma política de crescimento e desenvolvimento, mas ele tem que ter um custo-benefício que dê um retorno maior para a comunidade do que somente a qualidade da via e não mais estragar os veículos como outros tipos de calçamento fazem. Ou seja, tem que ver como ele retorna para as pessoas também, de forma que a gente agregue ao asfalto a atração de empresas. Mostrar, olha, Camaquã está crescendo, está desenvolvendo, vamos ver que empresas podem vir para cá para gerar emprego e renda. Então, e o asfalto, falo nele porque ele iniciou exatamente 10 dias antes da eleição passada. E foi um fator decisivo para aquela eleição. Foi um fator decisivo. E eu digo também que cada administração não inicia do zero. Ela inicia já com algo que foi construído no decorrer da história de Camaquã. As coisas elas não estão prontas, elas vêm já de um processo. E aí eu quero manter o que está dando certo, com certeza, pretendo, através da minha pré-candidatura, com esta proposta alternativa, manter o que está dando certo, fortalecer o que está dando certo, melhorar algumas coisas que foram implementadas e que daqui a pouco o processo é esse de constante melhoria e implementar novas políticas que tragam isso que a população precisa. Por exemplo, na questão de geração de emprego e renda. Já era uma vontade, através do ISSQN, ter um incentivo. A empresa que gera mais um emprego ganha um percentual de desconto nesse incentivo de ISSQN e outras formas, daqui a pouco, de a gente atingir o empresariado através do ISSQN, do IPTU do seu prédio, de forma que ele possa contratar uma pessoa e ganhar um desconto nesse ISS. E através desse emprego, ele vai gerar mais um consumidor no mercado local. Então, naturalmente, ele vai ter um giro e vai ter um ciclo e um círculo bastante, né, não vicioso, mas virtuoso. A mesma coisa para as pessoas nos bairros, né, um IPTU participativo. Eu estava vendo, a informação de 2023 me diz que a arrecadação, por exemplo, no bairro Olaria, gira em torno de 500 a 700 mil no IPTU. Se nós destinarmos nesse IPTU participativo 10% dele para alguma coisa que a comunidade escolha como prioridade, nós já vamos estar fazendo algo que reverta do que ela arrecadou para ela mesma. Então, são situações assim, são formas, modelos, propostas, né, que vêm para complementar muitas das coisas que já foram feitas. Mas a minha avaliação é de que houveram avanços. Agora nós temos que cuidar da cidade do interior, nós temos que cuidar das coisas e das pessoas, nós temos que cuidar do centro e dos bairros, então a gente tem que conseguir algo que
cresça e desenvolva de forma mais equilibrada. Renato Nogueira, do PDT, participando aqui do nosso programa. Renato, quero agradecer a tua presença aqui no nosso programa, né? O espaço sempre aberto e sucesso. Sei disso, Eduardo, nos encontramos aí nos mercados da vida, né? Sempre ali fazendo as nossas compras e sempre me colocou à disposição, né? O convite para vir à rádio. Eu expliquei sempre também o porquê que eu não consigo, né? Estar presente em função do meu trabalho, mas dizer para a comunidade camaquense, né? As eleições se aproximam, as pré-candidaturas vão acontecer, vão aparecer, as propostas surgirão, todas pensando no bem comum, todas pensando no bem de Camaquã, no crescimento e desenvolvimento da nossa comunidade. E eu estou aí, colocando então meu nome à disposição como pré-candidato a prefeito, pelo PDT, defendendo as cores do meu partido, construindo uma alternativa e uma proposta de governo que faça a diferença, e com os demais partidos que quiserem efetivamente ajudar Camaquã. Então, estou aí aberto ao diálogo e à conversa. A definição do PDT deve sair... Nós vamos tirar alguns indicativos do PDT agora para as nossas conversas nessa reunião de quinta-feira do nosso diretório. Né? Quinta-feira, às 19 horas, vamos nos reunir. E a partir de quinta, mais efetivamente, com a liberdade de já fechar composições. Né? E, claro, tudo isso se efetiva na convenção lá, que deve ser feita ali no período entre 1º de julho e 15 de julho, não, desculpa, 1º de agosto e 15 de agosto, quando aí sim iniciam, né, as eleições municipais. Então, ali que efetivamente as coisas se consolidam. Mas já vamos ter a liberdade de também fazer como os outros partidos fizeram. Podemos ir até aqui, podemos ir até lá. A minha proposta é de que não haja campo fechado, né? Que o campo seja aberto, que a gente possa semear e fazer a melhor colheita para essa próxima eleição. Obrigado. Renato Nogueira, participando aqui do nosso programa.